Novela Gênesis. Final trágico de Raquel, a esposa polêmica de Jacó. E roda a vinheta. Raquel se tornou a segunda esposa de Jacó e a preferida dele, e se tornou a mãe de José e Benjamim. Sua história aparece no livro de Gênesis, e ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia Sagrada por causa do seu envolvimento com Jacó. O nome Raquel significa no hebraico Rael, ovelha, mulher mansa e a pacífica. Raquel era a filha mais nova de Labão, que é o irmão de Rebeca. Raquel era neta de Betuel, que era filho de Naom. Raquel e Jacó eram primos de primeiro grau, como chamamos ao dia de hoje. A Bíblia descreve Raquel como uma mulher muito formosa e bela entre as mulheres da época. Apesar da Record TV parecer colocar Raquel como vilã, mas na verdade a emissora quer mostrar que Raquel era totalmente diferente de Lia. Isso porque Raquel era idólatra e imatura nas suas atitudes, enquanto Lia era uma jovem magrinha e nem tão bonita como Raquel. Mas Lia conheceu e escolheu o Senhor Deus logo quando o conheceu. Jacó escolheu Raquel como a sua amada preferida, e ele sofreu algumas consequências por essa escolha precipitada, pois Raquel continuava idólatra e agia dessa forma às escondidas do marido Jacó, mesmo depois do casamento deles. Raquel não seguia o Deus de Abraão e tentava agradar outros deuses. Lia, porém, a sua irmã mais velha, se tornou cada vez mais temente ao Senhor Deus. Lia se tornou a primeira esposa de Jacó, após uma armação de Labão. Lia, na verdade, era uma escolhida ideal de Deus para Jacó. Mas como Rebeca enganou Isaque e adiantou a bênção de primogenitura para Jacó, as situações da vida de Jacó se complicaram. A bênção adiantada de Jacó acabou virando uma maldição por um certo tempo na vida do jovem pacato. Se Jacó fosse abençoado no momento certo por Isaque, o próprio filho de Abraão mandaria buscar uma esposa para Jacó entre a sua parentela, a exemplo de seu pai patriarca da fé. Como Labão queria casar Lia de qualquer maneira por ser a filha mais velha, com certeza o tio de Jacó mandaria Lia para o acampamento de Isaque. Lia era desprezada por toda a sua família e humilhada pelos irmãos por ter nascido antes da hora. Raquel se orgulhava na frente de Lia por ser a mais bela. Mas como Jacó e Rebeca enganaram o velho Isaque, o filho querido de Rebeca acabou conhecendo Raquel após a sua fuga desesperada. Diferente de Sara e Rebeca, que escolheram o Deus de Abraão e o seguiram, Raquel não servia ao Senhor Deus, pois ela preferia acreditar nos deuses pagãos e nos seus costumes de simpatia. Raquel furtou até os ídolos da casa de seu pai Labão, antes de partir com a caravana de Jacó, que estava em busca das terras onde vivia Esaú, o seu irmão, para lhe fazer as pazes. Jacó, quando descobriu a idolatria da sua segunda esposa, ele ficou arrasado com as atitudes de Raquel, que desprezava a lei do Senhor Deus. Antes de encontrar Raquel, Jacó, quando era jovem, fugiu de Canaã por ter enganado seu pai e o irmão Esaú na disputa pela primogenitura, como falamos antes. Isaque e Rebeca o orientaram para que Jacó fosse procurar uma esposa entre os parentes na casa de Labão e Betuel. Jacó e Raquel se encontraram próximo a uma fonte de água, e ele acabou enxergando somente a beleza de Raquel. Raquel foi pastorear
e indo ao poço para dar água às ovelhas de seu pai Labão. E Jacó tirou a pedra do poço para ela. Jacó ficou muito encantado com Raquel à primeira vista. Apaixonado pela moça, Jacó fez um acordo com Labão para que pudesse se casar com Raquel. Nesse acordo com Labão, Jacó deveria trabalhar 7 anos por Raquel. Mas o seu amor era tão grande por Raquel que esses 7 anos não valiam nada para Jacó. Quando se passaram 7 anos de trabalho, aconteceu a cerimônia de casamento de Jacó com a sua amada preferida. Mas na verdade, Jacó descobriu na noite de núpcias que foi enganado por Labão, e ele acabou se casando com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Enganado pelo tio, Jacó procura por Labão para lhe tirar satisfações. O seu tio afirma que ele não pode casar Raquel primeiro, pois ela é a sua filha mais nova. O costume local ordena que a filha mais velha se case primeiro, explica o tio Sabidão. Grande negociador, Jacó propõe um novo acordo com Labão, em se casar com Raquel por mais 7 anos de trabalho. Labão concorda com a proposta do sobrinho e Jacó se casa com Raquel. Isso tudo demonstrou como Jacó amava mais Raquel do que Lia. Cego de amor por Raquel, Jacó não enxergava que Lia era uma mulher ideal para lhe auxiliar sem precisar de uma outra esposa. O filho de Rebeca acabou ficando muito triste quando descobriu que a sua esposa Raquel era estéril. A sua amada esposa não poderia lhe dar filhos como ele desejava. Raquel até brigou com Jacó, dizendo que o marido era o culpado. Enquanto isso, Lia tinha vários filhos com o marido. Vale lembrar que Judá, filho de Lia, é a descendência que viria o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Esses filhos de Jacó com Lia causaram grandes ciúmes em Raquel, que sofria com a sua falta de gravidez. Antigamente havia uma tradição de que se uma esposa fosse estéril, ela poderia usar uma serva de sua casa que pudesse engravidar de seu marido, e esses filhos seriam como fossem os seus próprios filhos. Costume antigo que Sara, esposa de Abraão, utilizou com a serva Agar, e ela acabou se arrependendo pelo resto de sua vida por causa das consequências até ao dia de hoje. Raquel, no entanto, segue pelo mesmo caminho de Sara e faz o marido Jacó se deitar com a serva Bila. Bila então dá luz a filhos para Jacó, como se fosse de Raquel. Mas Raquel não ficou satisfeita e lutou de todas as maneiras para ter os seus próprios filhos biológicos. Apesar de Raquel ter sido pega na idolatria, mas ela fez suas orações ao Senhor Deus, e ela acabou sendo ouvida, e ela concebeu José. Confere a passagem bíblica de Gênesis, quando o Senhor Deus respondeu à oração de Raquel. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Quando Raquel colocou o nome de José, ela estava cobrando mais um filho ao Senhor Deus, como se ela estivesse numa disputa com Lia para ter mais filho do que a irmã mais velha. Mesmo assim, o Senhor Deus permitiu, por amor, a descendência de Abraão. Raquel então recebeu a bênção de ter um segundo filho para Jacó e ficou grávida novamente. Após o nascimento de José, Jacó pediu permissão a Labão para voltar à terra de seus pais. Em poucos meses, após o encontro de Jacó e Esaú, Raquel dá à luz a Benjamim com muita dificuldade. Porém, Raquel não resistiu e morreu no parto de Benjamim. Ela ainda chegou a colocar o nome do menino de Betônia, mas Jacó o renomeou de Benjamim. Bedônia significa filho da minha dor. Praticamente, Raquel enfrentou ao Senhor Deus ao colocar esse nome. Jacó e Lia sofrem a perda trágica de Raquel.
Ela foi sepultada no caminho de Belém, onde nasceria o Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Com isso, Lia passa a ser a mais amada por Jacó, após Jacó se tornar Israel. Jacó teve 12 filhos, e um deles era José, que se tornaria o governador do Egito, após ser vendido pelos irmãos por ciúme. Mas e aí é uma outra história do primeiro livro da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais.